Olá, hein? Um grande abraço para você ligado no Olé Prudente. Hoje o programa especial, hein? Estou recebendo aqui o médico e presidente do Grêmio Prudente, Breno Casari, e também um outro convidado, o novo técnico do Grêmio, o China, está aqui e vamos falar muito sobre o último jogo, mas isso só no próximo bloco. Não sai daí, porque o Olé Prudente está imperdível. A gente volta já. Estamos de volta ao Olé Prudente agora sim. Vamos conversar com o médico e atual presidente do Grêmio Prudente, Breno Casari. Breno, obrigado pela presença. Você que vai nos esclarecer muitas dúvidas e falar sobre essa estrutura maravilhosa que tem o Grêmio Prudente. Prazer ter você aqui. Prazer é meu, Bira. Eu que agradeço a oportunidade, de vir falar em nome da diretoria do Grêmio e passar aos telespectadores da TV Cidade as informações que você quiser aí, para que eles saibam no dia a dia, conheçam um pouco da estrutura e como é que funciona o Grêmio Prudente no elenco atual. Ok, obrigado. Mais uma vez aí o presidente Breno Casari. E aqui ao meu lado o novo técnico do Grêmio Prudente, China, que estreou bem com vitória 4-0 sobre o Paulistinha. China, obrigado pela presença. Para nós um prazer receber você aqui no Olé Prudente, que vai aí nos esclarecer principalmente as mudanças que houve no time. E você que está assumindo agora, obrigado pela presença, prazer ter você aqui. Eu que agradeço, o prazer é meu, estar com vocês aí, programa esportivo de Prudente, que coloca tudo, o torcedor aí, o torcedor que gosta do Grêmio, Então, a gente está chegando aí com o pé direito. Isso é importante. Vamos tentar aí buscar aí cada vez mais as vitórias para a equipe. É isso aí, China. Já a gente vai dar o histórico do treinador China. Ele que tem experiência internacional, já passou por outros clubes e vai aí conversar com a gente sobre essa nova fase da vida dele dirigindo o Grêmio Prudente. Eu vou falar um pouquinho aqui com o Breno, presidente, que principalmente tem à sua disposição uma estrutura muito boa para que o trabalho possa ser bem realizado, não é isso, Breno? Hoje o Grêmio conta com uma estrutura de ponta, onde os jogadores podem fazer todas as atividades no mesmo lugar. É bom, a gente iniciando realmente pelo CT, nós temos hoje em Prudente uma estrutura de primeiro mundo, que atende a todas as expectativas de um clube grande de primeira divisão, que está sendo aí utilizada pelo nosso time, que ainda se encontra na 4ª divisão do Campeonato Paulista. Porém, se você olhar hoje entre os 10 maiores clubes do Brasil, eu garanto para você que poucos têm a estrutura que a gente tem na cidade. Isso se deve, lógico, ao trabalho que foi feito de estruturação da cidade, de Presidente Prudente mesmo, Isso não é uma estrutura do Grêmio Prudente, isso é uma estrutura da cidade que hoje, enfim, através de um convênio, é cedida ao time do Grêmio Prudente, Isso se deve, lógico, à vontade do Prudentino de ter novamente um time de futebol, e apoiar esse projeto que é muito grande, e se deve ao trabalho da diretoria que, enfim, tem buscado ao longo desses 2 anos de existência do Grêmio Prudente utilizar bem essa estrutura para que a gente consiga alcançar os objetivos que fazem com que o torcedor vá ao estádio e apoie esse projeto. E isso é importante que o presidente Breno tem dito. O que falta, pelo menos na minha opinião, Breno, é a torcida abraçar um pouco mais essa causa, abraçar um pouco mais essa equipe. Já teve uma manifestação muito positiva nesse último jogo, no domingo, que passou contra o Paulistinha, e você via realmente a torcida jogando junto com o time. Isso é importante, porque contagia também a cidade, Breno? Todos sabem, Hoje a renda de um jogo faz parte e ajuda muito financeiramente no trabalho do dia a dia, Então, contando que o torcedor de Prudente, a partir do momento que ele se envolver diretamente com o projeto, ele vai estar sabendo mais do dia a dia do clube, acompanhando a rotina e se envolvendo a ponto de poder estar cobrando um pouquinho mais, Então, eu peço, aproveito o espaço para pedir para que o torcedor compareça nos jogos que a gente tem aqui no Prudentão, que o torcedor acredite nesse projeto, porque, enfim, esse projeto, vocês podem ter certeza que é um projeto que tende a ser muito vitorioso.
E falando mais um pouquinho sobre essa grande estrutura, o presidente me corrija se eu estiver errado, nós tivemos representantes aqui de 2 seleções para ocuparem esse centro de treinamento, o estádio do Prudentão, para ser subsede da Copa do Mundo. Se não me engano, a Suécia e a França. Portanto, é uma estrutura invejável. Nós temos clubes de São Paulo que não têm essa estrutura e vocês veem pelos jogos que as equipes mandam aqui no Prudentão, o gramado melhorou muito. Principalmente esse último jogo eu tive no estádio, o gramado muito bom, e a gente vê realmente a estrutura que está sendo colocada, como você disse, cresceu junto com a cidade. É uma estrutura da cidade de Presidente Prudente, portanto está sendo usada pela sua equipe, que é o Grêmio Prudente, mas é uma estrutura invejável, Breno. As informações que a gente tem da Federação Paulista, né, colocam o gramado do Prudentão entre os 5 melhores do estado, né, de São Paulo. Realmente essas 2 seleções vieram a Presidente Prudente no intuito de poder fazer a climatização deles no Brasil para a Copa do Mundo de 2014. Parece-me que a França já acertou na cidade de Ribeirão Preto, mas a Suécia ainda continua com Prudente como primeira opção. Lógico que essas seleções precisam primeiro se classificar para a Copa do Mundo e a posterior a gente ainda precisa de uma melhora da estrutura física para trazer essas seleções. Isso possivelmente já esteja encaminhado pela Prefeitura para que a gente faça as adaptações necessárias para que a Suécia se instale em Presidente Prudente e novamente a gente coloque Prudente no cenário mundial do futebol. Para nós seria maravilhoso, porque iria dar um boom na cidade e no esporte como um todo, você ter os olhos do mundo voltados para Presidente Prudente. Vou falar um pouquinho agora com o China, que é o novo treinador da equipe do Grêmio, estreou com o pé direito, e vou fazer uma pergunta para ele. Hoje, ser treinador de futebol, China, é a profissão mais difícil que tem no mundo, porque todo mundo acha que é. Então, quando erra, não é o jogador que erra, é o treinador. E quando acerta, foi o jogador que acertou. Então, o treinador não tem medo. É difícil, né, China? É difícil. O treinador no Brasil é complicado, porque se fosse voleibol, basquete, a grande parte da população não conhece, mas futebol todo mundo... Alguns conhecem até, o torcedor na verdade tem hora que grita lá de cima, parece que não, mas às vezes tem razão. Então, o treinador ouve quando o torcedor conecta lá em cima? Cara? Se tiver muito lotado o estádio, não. Não. Agora, se tiver vazio, você ouve falando bem da sua mãe. Você ouve, elogiando, né? Complicado isso, né? Normal. E o grande problema, às vezes, dessas divisões mais baixas, são que você tem uns jogadores de um quilate razoável. Não chega a ser se fosse um jogador de grande quilate, estaria numa equipe maior. Mas esse jogador às vezes tem os erros dele, né? Então, mas não adianta. É ser humano, né? É que eu comento, né, que pessoal, às vezes o cara treina lá 50 escanteios na sexta certa, chega no domingo, erra, o cara xinga o treinador. Cai a casa. Você não treina esse time. Mas normal, isso aí faz parte, né? A gente já jogou, já teve dentro de campo também, então na verdade você ouve o que você quer e que você pode te ajudar, que você não pode ser... Você filtra, né? Deleta, é verdade. Faz parte da cultura de futebol. Faz. Bom, eu vou dar aqui um histórico do China para que vocês realmente conheçam um pouco melhor o treinador. Bom, o China, o nome Rogério Ferreira Pinto, conhecido como China, ele tem no seu currículo o título da 2ª divisão do Campeonato Paulista, comandando o Votuporanguense em 2012. E também o vice-campeonato da mesma competição em 2009, dirigindo o Araçatuba. China também tem uma grande experiência internacional, comandando a Acadêmica Petróleos do Soio. O treinador levou o título angolano da 2ª divisão nacional de 2008, hein? O técnico ainda conquistou o vice-campeonato nacional de Angola pelo Clube Recreativo Desportivo do Libolo, que é o atual bicampeão nacional de Angola. Bom, China começou a carreira profissional nas categorias de base do Vasco da Gama. Eu vou perguntar para ele no próximo bloco, com alguns dos jogadores que a gente conhece, que fizeram a história do Vasco e jogaram junto com o China. Ele é formado em Educação Física e Pedagogia, pós-graduação em Treinamento Esportivo e mestrado em Pedagogia do Movimento. Portanto, não saia daí. No próximo bloco, eu vou conversar mais com o China, com o presidente Breno, e o Olé Prudente volta já. Eu te espero de volta, hein?
Estamos de volta ao Olé Prudente agora no seu segundo bloco. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta para o China, que começou a sua carreira nas categorias de base do Vasco da Gama, um grande clube aí tradicional do Rio de Janeiro. China, você jogou com muitos jogadores consagrados aí do futebol brasileiro. Fale alguns pra gente, por favor. Eu comecei no Vasco, né, na base, infantil mesmo, né, e fui até o profissional em 82, 77 a 82. Né, nesse período aí, quando eu já estava no Júnior, né, a gente já praticamente tinha um trabalho em conjunto. Era Antônio Lopes treinador, Vanderlei Luxemburgo era o treinador do aspirante, foi meu treinador, estava iniciando a carreira, né, Júlio César Leal foi meu treinador também, bicampeão mundial de júniors, Joel Santana foi treinador nosso. E junto à convivência desses treinadores, nós tivemos aí o Vasco com a Cássio, Mazzaropi, Pedrinho, lateral esquerdo, Roberto Dinamite e o Wilsinho, né, que eram os dois atacantes, né, do Vasco na época, Dirceu, o ponta que faleceu, Zanata, enfim, muita gente, né, que passou pelo Vasco, Dudu, volante, Zagallo depois como treinador também. Zagallo dirigiu, verdade. Dirigiu o Vasco, entendeu? Então, quer dizer, foram boas experiências, a gente teve uma escola legal, sabe? Você jogar eu tive a oportunidade de jogar um Vasco-Flamengo, o Vasco entrou com um time misto, né? Você jogar contra Zico, Andrade, Adílio, né? No meio campo, né? De muita qualidade. Tita, né? Na frente, né? Nunes e Lico, quer dizer, era um timão o Flamengo. Então, são oportunidades que a gente guarda com uma lembrança legal para carinho, pra né? gente. Claro. Exato, né? E serve também para você comentar com os meninos, né? Você vê um jogador de qualidade, dificilmente errava um passe, né? Zico, o próprio Adílio. Quer dizer, era um futebol um pouco diferente até. Era um futebol de mais talento e menos marcação, não era, Chico? A condição física do jogador, no geral, subiu muito, né? Você tinha, no México, o jogador corria 8 km por jogo, hoje corre 16, né? Dobro, né? Então, quer dizer, dobrou. Então, dobrou, o campo não aumentou. Fica do mesmo tamanho, né, China? E nem diminuiu o número de jogador. Então, tem alguma conta que tem que ser feita aí para melhorar. Eu acho que tem algumas coisas no futebol ainda que teria que ter melhorado, né? Por exemplo, você ter essa situação de impedimento, até pela velocidade que o futebol corre, não existe um bandeira que tenha condições de acompanhar, entendeu? Você teria condições de usar o campo no limite máximo, que é 120 por 90, a lei de impedimento, de repente, começar da grande área. Então, algumas coisas têm que ser mudadas. É que o pessoal da FIFA lá é meio saudosista e não fazem de jeito nenhum mudança para melhorar o futebol, né? A gente não sabe se é política ou se é... Né? Porque se você começar a estruturar o futebol de forma que não haja erro, também não pode ter manipulação, então é complicado. E aí fica mais difícil, né? E aí a gente não pode se meter nisso aí, verdade. É difícil o negócio. Ô Chira, você falou que o Joel Santana também treinou o Vasco. Na época ele já usava prancheta, cara? Como é que é? Já. Não, o Joel eu peguei ele na base, o Joel começando na base. Eu descia em São Januário para pegar ônibus, ele descia também para pegar ônibus, ele parou, porque naquela época o jogador não ganhava dinheiro. O jogador de time grande, vamos dizer hoje do São Paulo, do Corinthians, ganhava o maior salário de 10 mil reais, no máximo. Entendeu? Então ninguém ficava rico. O pessoal parava de jogar bola, ou ia trabalhar, ou ia se virar. Fazer outra atividade. E o Joelzão virou treinador, entendeu? Então começou na base do Vasco, teve depois um convite, foi para o Catar, né? E até quando teve a guerra lá, ele estava no meio da guerra lá, brincamos com ele bastante. Então ele ficou quase 8 anos fora do Brasil, depois voltou, retornou. E de vez em quando ainda está aí aparecendo aí no grande time brasileiro. Papai Joel, né? Papai Joel. O Romário gostava dele, né? Muito amigo, né? Porque o Romário era o seguinte, o Romário não treinava. Então o Flamengo ia para treinar, parava o ônibus debaixo do apartamento do Romário na Barra, o roupeiro e o massagista, que geralmente sempre é o cara mais, assim, que é mais considerado pelos jogadores, né? Mais íntimo dos jogadores. Aí subia no apartamento, vamos Romário, e tá, não, vamos, punha a roupa nele, descia e todo mundo batia a palma, né? Aí o pessoal falava para o Romário, e aí, qual é o treinador do Brasil? Ele falava, o Joel, que é o único que faz eu treinar. O único que faz treinar vai buscar na porta de casa. Né, desse jeito. Então, quer dizer, ele tinha essa particularidade dele e ele, todo plantel que ele pega, ele realmente consegue conquistar o carinho de todo mundo. É isso aí. Já nós vamos continuar esse bate-papo com o técnico China, que estreou pelo Grêmio Prudente, metendo 4-0 no Paulistinho. Eu vou voltar a conversar aqui com o jovem presidente, médico e presidente do Grêmio, Breno Casari. Breno,
Muito se comentou essa semana dessa transição do antigo treinador Jorge Parraga, que é um bom treinador, e agora a chegada de um novo treinador. Eu queria que você explanasse um pouco, até para esclarecer as dúvidas dos torcedores, Breno. Bom, a gente na segunda fase, né, tivemos 2 jogos, tivemos um resultado adverso fora de casa contra o Inter de Bebedouro, onde a gente tomou uma goleada de 4-1. Viemos para um jogo dentro de casa contra o Araçatuba. Teoricamente, essas duas equipes, tanto o Bebedouro quanto o Araçatuba, a gente deveria, eu imaginava que os resultados deveriam ser positivos. Por quê? Porque, enfim, o Paulistinha era o time a ser batido, foi o time com melhor campanha na primeira fase. Tivemos um resultado adverso fora de casa e depois em casa um empate, né? E contra o próprio treinador aqui, o China, que era o técnico do Araçatuba até então. Na quinta-feira pela manhã, após uma reunião da diretoria, a gente decidiu, né, pela troca de comando do clube, e de imediato fizemos um contato, logicamente respeitando, né, o Parraga, que enfim também foi campeão dessa divisão há 2 anos atrás, treinou grandes clubes do futebol brasileiro, foi vitorioso enquanto jogador, respeitando a pessoa dele, o trabalho que ele havia realizado durante esse 1 ano, onde a gente desempenhou um bom trabalho na Taça São Paulo, onde a gente ficou em primeiro lugar do grupo na primeira fase. Mas enfim, o futebol vive de resultados, né? A gente decidiu pela troca do treinador, e de início era a primeira troca do treinador. Depois entramos em contato com o China, e o China de pronto, devido a uma situação particular que ele vivia na equipe do Araçatuba, aceitou o desafio, né? Sabendo, lógico, voltando a dizer, como a gente disse no primeiro bloco, a estrutura de Prudente, né, a estrutura do Grêmio Prudente atrai o treinador, né? Tem essa facilidade, a gente paga salário em dia, né? Lógico, graças a todo o apoio dos patrocinadores, né? Eu queria deixar bem claro aqui que esse projeto não seria viável, não seria possível se a gente não tivesse apoio, né? Essa ajuda de algumas empresas de Presidente Prudente, de pessoas que acreditam nesse projeto, né? Que estão acompanhando o dia a dia da gente. E aí o China chegou, graças a Deus e ao trabalho que foi realizado no finzinho de semana, quinta, sexta e sábado antes da partida contra o Paulistinha, tivemos um resultado positivo dentro de casa. Foram 4 gols, a equipe pela primeira vez conseguiu não tomar gol antes de ter que fazer. A gente jogou bem e agora temos aí a possibilidade da manutenção, a chegada de novos jogadores, para que a gente alcance o objetivo que é comum a todos, que é alcançar a classificação para a terceira fase do campeonato e aí brigar mais de perto pelo acesso, que é o objetivo comum de todos. É o que todos querem. Está aí a palavra do jovem presidente Breno Casari. E não saia daí, no próximo bloco sim, nós vamos falar tudo sobre o jogo do Grêmio neste último domingo, que meteu 4-0 no Paulistinha, o Paulistinha que vinha embalado no campeonato, e vou conversar mais com o técnico China, que começou com o pé direito. Não saia daí, o Olé Prudente volta já. Estamos de volta, o Olé Prudente, agora no seu último bloco, e vamos continuar conversando aqui com o China, o novo treinador, e o Breno Casari, atual presidente do Grêmio. China, nós vimos neste último domingo o jogo do Grêmio contra o Paulistinha, que vinha embalado, era o time a ser batido. Lembrando que o Grêmio se classificou em primeiro lugar nessa fase de classificação, e agora, claro, é um outro campeonato, né, China? Pois não, pode dizer. Na verdade é o seguinte, né? Cada fase é outro campeonato, né? Porque a condição que eles te dão por ser líder não é muita coisa. Ele vai te dar um desempate no critério lá, por exemplo, se você ficar empatado agora em terceiro, vamos dizer, uma posição, e você tiver melhor campanha, né? E uma possível final do campeonato, é a vantagem que tem. Então, quer dizer, eu acho até uma fórmula ruim, porque você lidera, zera. É igual você correr 100 metros, esperar o cara chegar e você corre de novo. Aí depois zera de novo, você volta de novo. Então, mas tudo bem, né? Está sendo feito dessa forma, vamos trabalhar. Dentro do que a gente conhece futebol, o que eu analisei? O Grêmio veio numa campanha invicta, teve em Bebedouro uma derrota de 4-1, né? Então o jogador já fica um pouco
abalado. Chega aqui, toma um gol com 4 minutos de jogo e tentou o jogo inteiro empatar o jogo, empatou no final. Isso aí, emocionalmente para o jogador, principalmente o elenco, tem mais jovens no elenco do Grêmio Prudente, isso aí provocou um pouquinho de ansiedade neles, né? Então, como eu não tinha tanto tempo, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar fazer eles focarem no jogo próximo e fazer eles equilibrarem novamente. Calma, que não é assim. Passar calma para eles, passar confiança, entendeu? Então, o meu papel maior foi esse, passar calma, confiança, para que o jogador tenha condições de render. E não tem mistério nisso aí. Praticamente todo mundo faria a mesma coisa, dar aquela confiança, porque é uma equipe que veio de bons resultados na primeira fase, né? E para retornar novamente o trem aos trilhos novamente e correr ao longo do campeonato. É isso aí. Nós que vimos o jogo, estávamos no estádio do Prudentão. Minha opinião, China, me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu achei o time mais solto, não tinha muito aquela ligação direta que a gente vinha visto melhor nos últimos jogos. Portanto, o time mais solto, tocando mais a bola. Havia os 3 setores da equipe, defesa, meio campo e ataque. Criaram as jogadas. No segundo tempo, no meio do primeiro tempo, eu diria que até os 20 minutos do primeiro tempo, foi mais o Paulistinha. Do meio do primeiro tempo, o Grêmio encontrou o seu jogo e tomou conta. Agora, o segundo tempo realmente foi um passeio, contra-ataque toda hora, o Grêmio chegava na cara do gol toda hora, por isso fez esse placar de 4-0 e poderia até ter ampliado. Agora, eu achei o time mais solto, mais bem distribuído em campo. Claro, você teve pouco tempo para trabalhar, mas deve ter detectado o problema e impôs a filosofia, né, China? Seria normal, né? Você vê que a equipe praticamente não treinou junto, então ela teria um jogador não conhece o outro direito e tudo, né? Então a gente encaixou as peças como se fosse um joguinho de Lego, né? De criança, pela característica do jogador. Bom, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Então você não tem tempo hábil para fazer no conjunto alguma coisa de sequência de trabalho a longo prazo para te dar o resultado. Então, a curto prazo dá para fazer dessa forma. Então, eu encaixei praticamente as características de cada um, né? E dentro daquilo ali a gente procurou cobrar, sabia que o início seria um início complicado, porque até, queira ou não queira, por mais confiança que você passe, o início do jogo, aqueles 10 minutos até passar aquela ansiedade, né, do jogador, né? E graças a Deus passamos pelo período de ansiedade sem tomar gol, né? Porque eu estava dirigindo o Araçatuba, nós fizemos um gol aqui com 4 minutos, que eu nem vi o pênalti, na verdade, começou o jogo já. Então aquilo lá mata com o jogador. Então tivemos aí 2 boas chances de gol, que o goleiro nosso fez boas defesas contra o Paulistinha, e depois, como você falou, depois do meio do primeiro tempo em diante, o time começou a dar uma embalada. Encaixou, né? Encaixou, teve o mérito até de fazer o gol. O gol do Jean, ele deu um pouco de sorte, mas tínhamos tido oportunidades reais de gol. Entendeu? Não é um time que ficou lá atrás e chutou uma bola no gol e fez Criou o gol. muito. Criou bastante. Então, o mérito está nisso aí. Quer dizer, na verdade, tem hora que tem que dar um pouco de sorte também, né? Não adianta, né? Não adianta, uma hora vira do nosso lado. Tá louco, de tanto tentar, né? Claro. Então, quer dizer, o Jean começou a escalada, viramos o primeiro tempo 1-0, o time deles tentou vir para cima da gente. Eu até pensei, falei, ou ele é louco ou ele tem algumas coisas que eu não vi, né, que eu já tinha jogado contra eles em Araçatuba, né? E eu acho que ele que é louco mesmo, porque ele veio para cima com tudo, tirou. Foi bom pro Grêmio. Foi bom, tirou volante, tirou zagueiro e jogou o time todo em cima da gente. Então o time nosso tem jogador de qualidade. Então ele saiu com 4 ali, eu acho que até foi um placar bom para ele. Poderia ter feito 5º ou até mais gols, viu? Até porque ele tentou, arriscou, jogou tudo. E nesse campeonato, você tem algumas coisas que você tem que pensar. Por exemplo, saldo de gols é uma. Importante. Entendeu? Então, se ele tivesse perdido aqui de 1-0, não era mau placar para ele. Agora, 4, ele tem que tirar 3 de alguém. Entendeu? Então, isso tudo conta, né? Então, a gente tem um pouco mais de experiência nisso aí, a gente sabe muito bem. E quando nós começamos a dilatar o placar, a gente pensou em conversar com os jogadores, né? E falando sempre, não vamos tomar gol, vamos tentar fazer mais um, não vamos tomar gol. Para quê? Para tentar tirar esse saldo negativo do Grêmio e já deixar ele praticamente numa colocação com saldo de gols ou zerado, ou 1 gol, ou -1, isso você ainda consegue equilibrar, mas com muito, 3, 4 fica complicado.
É importante até para um futuro, né, um resultado na competição, o saldo de gol pode ajudar muito a equipe. Ele trabalha em cima, o saldo de gols e número de vitória trabalha em cima por exemplo, a primeira fase, agora da segunda fase, da terceira fase, porque zera tudo individual, né? É, individual. Então zera, e nós tínhamos 3 gols negativos lá na cidade de Bebedouro. Então, esses 4-0, querendo ou não, colocaram a gente novamente com um saldo positivo de um gol, para que no futuro desempate que seja necessário, a gente consiga, né, usufruir isso aí. E você falou da experiência dos jogadores, né? O que tem que ressaltar é que nesse jogo em especial, o China ainda tinha o desfalque dos 2 jogadores mais experientes do elenco. O Jordi tinha o 3º cartão amarelo, o Peterson teve uma lesão no joelho e estava fora, e devido à situação de jogo, o Pablo, que era goleiro, segundo goleiro, não é acima da idade, e o Ari também não foi para o jogo. Então, acho que o trabalho foi mais isso que ele disse mesmo, né, de amadurecimento, de colocar confiança nos meninos que estavam aí, e a chegada dos jogadores, o Romário e o William Baiano, que comandam o time dentro de campo, deram uma certa estrutura e colocaram os meninos mais à vontade para poder desempenhar o papel deles nos 90 minutos. É importante porque são jogadores de um pouco mais de experiência, né, Breno? E ajudou, porque o time do Grêmio, China, é um time muito jovem. Né? Isso, claro, o amadurecimento vai ser uma coisa que o tempo vai fazer, né? Isso foi um fator que eu comentei, porque realmente o time que jogou contra o Araçatuba é uma boa equipe, só que aí a gente vai analisar, as peças de reposição são poucas, né? E jogadores jovens também. Então é complicado num campeonato igual a segunda divisão, porque você tem campo ruim, arbitragem ruim. Então, às vezes você tem um contato maior, porque se você nivela por baixo, que eu até brinco, tem dia que é briga por causa de mistura, né, jogo. Porque você pega um campo ruim, juiz fazendo um monte de besteira, o jogo fica um jogo difícil para todo mundo jogar, é molecada nova, então eles começam a desgastar o que eles não podem, entendeu? E aí existe as contusões. E a situação psicológica influencia muito, né? Você pega um time jovem, que como o China disse, tomou 2 gols antes dos 5 minutos nas 2 primeiras partidas, né? E você para reverter isso é difícil. Depositar confiança em 2 jogadores dentro de campo experientes, sem você ter peças de reposição no banco, com estrutura para ajudar dentro de campo. Então, isso tudo somou-se. A vinda de um novo treinador, acho que a mudança de filosofia, o trabalho psicológico dos próprios jogadores e os líderes que estavam fora de campo, que também ajudaram no trabalho de bastidor, e somando tudo isso, a gente conseguiu, graças a Deus, esse resultado importantíssimo. Importante. É isso aí, olha, estamos chegando ao final de mais um Olé Prudente, hein? Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a presença do China, desejar muita sorte, que o trabalho seja muito bem feito e que a gente consiga colher os frutos, China. E obrigado aí por você ter aceito o convite, participar aqui do Olé Prudente, meu irmão. Um abraço. É sempre um prazer estar aqui, né, com vocês. É a primeira vez agora, mas a gente já se identifica já com a cidade. Joguei aqui em 87 e tudo. Pouco tá tempo um pouco atrás, mudado. Mudou um pouquinho, né, China? Ainda não xingaram ele como técnico, mas como jogador diz que já cornetaram bastante. Não, mas tu vai passar por isso, cara, pode ter certeza. Entendeu? Então a expectativa nossa é vir para cá para fazer o melhor. E eu tenho certeza, com o material que a gente tem, futebol é uma coisa dinâmica, você não tem não tem bola de cristal, né? Mas se der tudo certinho, vamos trabalhar certinho, a gente tem certeza que dá pra gente garantir um acesso aí, porque equipe tem, estrutura tem, as condições são boas, entendeu? Isso aí você já sai com um passo na frente. Vamos tentar fazer o melhor possível aí para fazer esse ano o ano do Grêmio. É isso aí, é o anseio e o desejo de todos os prudentinos. Obrigado, China. Presidente, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, tenho certeza que foram muito úteis aos torcedores. O que é mais difícil, ser presidente ou ser médico, cara? Ser presidente, né? Desgasta mais? Não é só pelo desgaste, mas a medicina já faz parte da minha vida há 11 anos, né? De formação, eu me preparei para isso, fiz uma faculdade de 6 anos e já estou há muito tempo nessa profissão. Agora, eu não posso reclamar não, eu faço isso porque eu gosto, né? Eu sou presidente do Grêmio, lógico, que eu fui escolhido para o cargo, mas eu faço isso com muito carinho, com muito amor e dedicação, né? E eu queria agradecer em nome da diretoria do clube a oportunidade de estar aqui no Olé Prudente, a oportunidade de estar aqui passando para os torcedores da TV Cabo o trabalho que a gente tem realizado e as ambições desse projeto que é muito grandioso.
É isso aí, obrigado, presidente Breno. Olha, um grande abraço a toda a galera do Grêmio, comissão técnica, jogadores, e parabéns pelo grande resultado contra o Paulistinha. Olé, presidente, está chegando ao seu final, hein? Grande abraço para você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Nós voltamos no próximo Olé. Até mais, hein, galera?